O CNJ em Ação está no ar. No programa de hoje, você confere mais destaques da última sessão do Conselho Nacional de Justiça. Vai saber quais os eventos que vão movimentar o Judiciário e como acompanhar o Conselho nas redes sociais. Vai ver ainda uma entrevista com o coordenador do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e de Medidas Socioeducativas do CNJ, Douglas Martins. Com ele, nós vamos falar sobre os mutirões carcerários regionais. Tudo isso e muito mais a partir de agora no CNJ em Ação. E a gente começa o programa de hoje mostrando um pouco mais de como foram as decisões da última sessão do Conselho Nacional de Justiça. Durante a sessão, o CNJ analisou um processo administrativo disciplinar contra o desembargador Carlos Prudêncio. Ele foi flagrado em escutas telefônicas feitas pela Polícia Federal e teria conhecimento de abuso sexual praticado contra menores de idade e não tomou nenhuma medida para impedir o crime. O relator, conselheiro Emanuel Campelo, considerou que o desembargador não cometeu irregularidades, apesar de ter trocado conversas de cunho sexual. Todos os depoimentos colhidos e de todas as provas constantes dos autos resultam apenas indícios, nenhuma prova concreta de que o amigo do requerido estivesse se relacionando com a pessoa menor de idade com a sua conivência. O conselheiro Gilberto Martins apresentou voto divergente. Para ele, o desembargador do Estado de Santa Catarina, Carlos Prudêncio, merece penalidade de aposentadoria compulsória. O representado não só tinha conhecimento de que Nauro realizava programa com uma moça de 16 e de 17 anos de idade, como incentivou tal prática e acertou detalhes de futuro encontro, aconselhando Nauro a levar para a moça as roupas que havia prometido. Argumentos que não foram aceitos pela conselheira Luísa Franz Heissen. O desembargador ele tinha conhecimento que pessoas com quem ele se relacionava, própria Deise e o seu amigo, eles faziam agenciamento de encontros sexuais com adolescentes. E esse conhecimento que o voto do conselheiro Gilberto considera uma conduta omissiva relevante. O conselheiro Francisco Falcão também seguiu o entendimento. O desembargador tinha conhecimento de que pessoas próximas aliciavam menores. E esse fato, para mim, só é suficiente para ele, como autoridade pública, autoridade do Poder Judiciário, dar conhecimento às autoridades competentes de fato tão grave. Em seguida, o conselheiro Rubens Curado leu parte da conversa telefônica. Diz o seguinte, abro aspas, o Pardal. Eu estava ligando ali nesse celular dela para ver se a minha paixão está aí perto. Aí responde o desembargador. Para saber se atua aquela aquela moça. Sim, tá te esperando. Já foi, falou com a mãe dela, tá autorizadíssima. Tá autorizada já. Eu vou criar então. Pode botar no colo e criar. 16 anos. Por maioria dos votos, a divergência foi aprovada pelo Conselho Nacional de Justiça. O desembargador Carlos Prudêncio recebeu a pena de aposentadoria compulsória. Venceu a divergência pela procedência e pela aposentadoria. Em seguida, os conselheiros julgaram um pedido de revisão e desconstituição de ato administrativo feito no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Foi questionada a promoção de 15 magistrados do tribunal, 7 por antiguidade e 8 por merecimento para o cargo de desembargador. Um dos magistrados que fez o pedido disse que o tribunal violou o princípio da igualdade. Todos os magistrados promovidos a desembargador no Rio Grande do Sul tiveram, eu repito isso que é muito importante, tiveram um longo período de substituição, sempre com produção multiplicada por 3. Na sequência, o desembargador e presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, José Aquino de Camargo, alegou que não houve nenhum tipo de favorecimento na promoção dos juízes e pediu a improcedência do processo. O Tribunal de Justiça tem sua tradição e se algum erro foi cometido nesse episódio, em absoluto pode ser tido esse erro como premeditado ou como algo que tenha sido feito de forma dolosa, tentando favorecer alguém. O presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa, disse que o Departamento de Pesquisas Jurídicas levantou números que mostram que grande parte dos magistrados é contra os métodos de promoção nos tribunais, principalmente
quando se trata de promoção por merecimento. O ministro foi favorável ao pedido. E eu concordo com os resultados dessa pesquisa, né? E creio que a guerra fratricida, entre aspas, que se vê aqui no plenário do CNJ neste momento, é uma expressão da inadequação desses critérios de promoção que são tão do agrado das cúpulas, mas certamente não daqueles que se submetem a eles. O relator, conselheiro Rubens Curado, teve entendimento contrário. Para ele, não ocorreu irregularidades na promoção dos novos desembargadores. O conselheiro disse ainda que não cabe ao CNJ revisar a contagem dos pontos dos juízes e julgou improcedente o pedido. O desembargador mais antigo do órgão especial, por sua vez, proferiu o voto fundamentado para cada um dos concorrentes em todos os critérios de avaliação previstos na Resolução 106 e no assento regimental. E, à medida que o desembargador mais antigo apresentava na tela de projeção as planilhas de pontuação atribuídas aos candidatos, os demais integrantes lhe apresentavam questionamentos que eram discutidos e respondidos. Exauridas as dúvidas, o presidente do tribunal indagava aos desembargadores se havia divergência em relação à pontuação apresentada e, não havendo, dava por aprovada a pontuação em cada critério. Em seguida, a conselheira Luísa Cristina Franzheisen abriu divergência. Mas o problema é essa multiplicação que faz com que, quando da votação, não se respeite um critério isonômico. Então, o erro está no ato. Há um desvio de finalidade desse ato, que é produzir condições igualitárias de promoção, de aferição de promoção por merecimento. E é por isso que esse ato deve ser anulado e, no meu ponto de vista, não deve ser convalidado. Por maioria dos votos, o pedido foi julgado parcialmente procedente. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul terá um prazo de 90 dias para mudar os critérios de promoção. Na próxima semana você confere os destaques da sessão de número 191. E veja agora notícias do Conselho Nacional de Justiça. O termo de compromisso foi assinado pelo presidente do CNJ e do STF, ministro Joaquim Barbosa, e representantes da Organização Internacional do Trabalho, Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho e Superintendência Regional do Trabalho em Mato Grosso. O objetivo é que o projeto de ação integrada, desenvolvido no estado de Mato Grosso, alcance todo o país. O projeto Ação Integrada existe em Mato Grosso desde 2008. Ele foi criado para retirar trabalhadores em condição de escravidão, para capacitá-los e inseri-los num novo trabalho em empresas parceiras. Desde sua criação, o projeto já alcançou mais de 1.000 trabalhadores. Destes, 600 voltaram a estudar e foram capacitados para um novo emprego. Para o Conselho Nacional de Justiça, a participação do Poder Judiciário neste movimento é muito importante, já que essas pessoas são encontradas trabalhando de forma análoga à escravidão. O termo de cooperação permite que todos os estados, todos os municípios, todos os órgãos do Poder Judiciário que se vejam interessados em fazer parte do movimento, que venham, manifestem esse interesse junto ao CNJ e a partir daí ele também vai trabalhar conjuntamente e fazer parte das ações que vão ser desencadeadas a partir de hoje. Os dois maiores parceiros do programa desde o início foram a OIT e o Sindicato dos Auditores Fiscais. Além de resgatar os trabalhadores, estes parceiros têm outros papéis na luta contra o trabalho escravo. A gente acompanhou o crescimento do projeto no estado do Mato Grosso e vimos a oportunidade de ampliá-lo para outros estados do Brasil. A população carcerária brasileira é de 715.655 presos. Os números apresentados pelo Conselho Nacional de Justiça levam em conta as quase 150 mil pessoas em prisão domiciliar. Para realizar o levantamento inédito, o CNJ consultou os juízes responsáveis pelo monitoramento do sistema carcerário dos 26 estados e do Distrito Federal. De acordo com os dados anteriores do CNJ, que não contabilizam prisões domiciliares, em maio deste ano a população carcerária era de quase 570 mil detentos. O número de presos no país é o segundo maior do mundo, segundo um centro de estudos inglês. O déficit de vagas nos presídios também aumentou e atualmente é de 358 mil vagas. Já o número de presos provisórios que aguardam julgamento caiu de 41% para 32%. Quer saber mais dos principais assuntos e como acompanhar o Conselho nas redes sociais? Então veja agora no quadro Tá na Rede. O destaque desta semana é o Código de Conduta nos Estádios.
As regras estabelecidas pela FIFA lembram que para ir a uma das partidas da Copa, primeiro é preciso de ingresso. Já quem for trabalhar deve estar usando a credencial. Não é permitido levar copos, jarras, qualquer tipo de objeto de vidro e embalagens ou caixas duras. Para ter mais informações, basta acessar facebook.com/cnj.oficial. É o CNJ aproximando a justiça do cidadão brasileiro. No Instagram, você também pode saber mais sobre o Código de Conduta nos estádios. Acesse CNJ_oficial no Instagram. No Twitter é possível acompanhar o mesmo tema. Se você deseja receber diariamente informações sobre cidadania e justiça, siga o CNJ no Twitter. Acesse twitter.com/cnj_oficial. O CNJ está ainda no YouTube. Acesse youtube.com/cnj. O CNJ está na rede. Agora, você pode se programar para conferir os próximos eventos que vão marcar o Judiciário. Confira os destaques no nosso calendário. Entre os dias 13 e 15 de agosto, será realizado o curso sobre planejamento, licitações, contratação, execução e fiscalização de obras públicas, de edificações administrativas. As aulas serão dadas no Conselho da Justiça Federal em Brasília. Nós vamos fazer agora uma rápida parada e daqui a pouco eu converso com o coordenador do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Medidas Socioeducativas do CNJ, Douglas Martins. Com ele, nós vamos falar sobre os mutirões carcerários regionais. Até já! O CNJ em Ação está de volta com o quadro Bastidores e no programa de hoje eu recebo o coordenador do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e de Medidas Socioeducativas do CNJ, Douglas Martins. Nós vamos falar sobre os mutirões carcerários regionais. Douglas, inicialmente muito obrigado pela presença mais uma vez aqui no CNJ em Ação. Bom, para começar nós vamos falar desses mutirões regionais, mas qual é hoje a população carcerária no país? Nós temos hoje mais de 600 mil presos no Brasil. É impressionante com um número tão grande e crescendo tão rapidamente, nós continuemos com essa sensação no Brasil de que se prende pouco. Há pouco, digamos, praticamente há poucos meses ouvimos aí falar, aliás, ainda tem mídia divulgando que são cerca de 500 mil. Esse número, então, já ultrapassou os 600. Já ultrapassou os 600 mil, porque as pessoas divulgam os dados do DEPEN, que é o Departamento Penitenciário Nacional, mas o DEPEN não tem os dados mais atuais, os dados de 2014. Esses dados são consolidados com um certo retardamento. Uma defasagem aí. De mais de um ano. Então, se considerarmos os dados atuais, nós temos mais de 600 mil. Isso sem levar em conta aquelas pessoas que estão presas em prisão domiciliar, que não entram nessas contas do Departamento Penitenciário Nacional. Então, nós temos, seguramente, mais de 600 mil pessoas presas. Se incluirmos aí a prisão domiciliar, nós vamos passar de 700 mil pessoas presas no Brasil. Já que o senhor tocou nesse ponto de inclusão, quem está cumprindo medida socioeducativa e também as casas, embora sejam poucas, né, casas do albergado, por exemplo, também inclui, não? As que estão em casa de albergado estão incluídas nessa conta. As que não estão incluídas são da prisão domiciliar. Somente. Mas, de qualquer forma, é um número também elevado. Quem cumpre medida socioeducativa também consta desses dados? As medidas socioeducativas, que são para os adolescentes em conflito com a lei, já não estão nessa conta. Tá. É uma outra conta. Se acrescentarmos aí os adolescentes em conflito com a lei, o número também cresce bastante. Verdade, sem dúvida. Bom, vamos falar então dos mutirões. Quais estados que hoje estão aí participando desses mutirões? Nós mudamos um pouco o modelo dos mutirões carcerários. Antes nós fazíamos alguns mutirões, até ano passado nós fazíamos os mutirões coordenados pelo CNJ apenas em alguns estados, e nestes estados escolhidos era um mutirão praticamente em relação a todos os presos. E os outros estados, apenas os próprios tribunais organizavam de forma regional os seus mutirões. Esse ano nós resolvemos fazer mutirões, além daqueles
mutirões no estado inteiro, algo em torno aí de 6 mutirões, 7 mutirões, dependendo de um ajuste que vamos fazer ao final. Nós fazemos os mutirões regionais naqueles complexos penitenciários com maiores problemas. Aqueles complexos que nós tivemos histórico de grandes rebeliões, muitas mortes, aqueles complexos penitenciários em que o próprio Estado brasileiro chegou a ser acionado nas cortes internacionais para avaliar efetivamente o que tem sido feito para mudar essa realidade. E nesses mutirões, alguns deles, por exemplo, nós fizemos no complexo de Urso Branco, em Rondônia, que é um complexo que nós tivemos histórico de grandes rebeliões, constatamos mudanças significativas, alguma melhora em relação a essa realidade anterior, que é a imagem que temos daquele complexo, né? O próprio funcionamento do Poder Judiciário nesses lugares, no caso específico de Urso Branco, constatamos que os processos estavam, em sua grande maioria, em ordem, com a tramitação regular. Nós temos mutirão também realizado no Presídio Central de Porto Alegre, concluído agora recentemente. Concluímos em Santa Catarina, no outro complexo penitenciário com histórico ruim, mas que tivemos uma evolução, no complexo de São Pedro de Alcântara, no maior de Santa Catarina. Enfim, é um outro modelo focado nos problemas mais graves para, a partir daí, verificar se estamos conseguindo, com ações concretas, mudar um pouco essa realidade. Sim. Que tipo de ações, por exemplo, são averiguadas nesses presídios? O senhor citou agora há pouco o próprio trâmite processual. Por exemplo, se há presos que já deveriam estar em liberdade, entra também nesses mutirões esse tipo de... Sim. E quais outros, o que mais é verificado? Além de verificar a situação processual dos presos, nós também verificamos as condições em que ocorre o cumprimento da pena. Nós temos, de certa forma, no país, aquela imagem de que os presos estão em situação de mordomia, que há essa sensação, lamentavelmente, das pessoas de que o preso é tratado melhor do que quem está aqui fora, que o preso não sofre nada, que o preso... Enfim, essa não é a realidade do sistema prisional brasileiro. O que nós temos é uma situação desumana, as pessoas estão submetidas a um sofrimento, a violações de direitos humanos no país inteiro, em praticamente todos os estados da federação. O que nós temos são pequenas ilhas dentro de alguns estados em que a condição é um pouco melhor. Mas o que isso tem proporcionado à sociedade não é o que ela espera. A sociedade tem aquela expectativa de que quanto maior o sofrimento imposto ao preso, menor a possibilidade de que ele venha a reincidir. E o que ocorre é exatamente o inverso. Isso causa uma revolta. Além de causar revolta, essa omissão do Estado leva o preso a se associar, a se organizar, a aderir a organizações do crime organizado, e com isso você, em vez de obter o resultado que a sociedade espera com a violência, que é o de causar um temor para que as pessoas não queiram voltar ao sistema prisional, o que nós causamos é a união, a aproximação daqueles submetidos a esse sofrimento, a esse abandono, das organizações do crime organizado aí, que nós nem gostamos de citar os nomes, mas que de fato estão dominando o sistema prisional no Brasil inteiro. O que nós estamos fazendo, quando mandamos mais e mais pessoas para o sistema prisional, é fornecendo mão de obra para as facções do crime organizado que organizam o crime não só dentro das unidades prisionais, mas principalmente fora. Então, acaba por fortalecer. É o que tem acontecido. Uma coisa interessante é que nós não conseguimos entender como que as pessoas não passam a refletir sobre isso. As pessoas pedem que aumente o número de presos, dizem que efetivamente o que está aumentando a violência é a suposta impunidade. Os juízes, a polícia, o Ministério Público, as instituições reagem a isso e mandam prender mais pessoas, o que nós temos feito é isso, tanto que chegamos a esses números fabulosos de pessoas presas. O Brasil já é a terceira maior população carcerária do mundo e, mesmo assim, a população continua com a mesma cobrança. E é claro que a cobrança é direcionada para determinados tipos de crime. A imprensa bate forte no problema do tráfico. Diz que o grande problema é o tráfico, é o crack, e trata isso como uma questão de segurança pública, não como uma questão de saúde. E nós,
do sistema de justiça, levamos todas as nossas energias para esse crime e praticamente, agora mesmo no Presídio Central de Porto Alegre, chegamos à constatação absurda de que mais da metade das pessoas que entram no sistema prisional de lá são por tráfico, o que é uma coisa fabulosa. Quantos crimes nós não temos no país e aquele que nos leva a maior encarceramento é o tráfico. Nós temos tantos traficantes assim. Quer dizer, nós temos mais traficantes do que pessoas que cometem, muito mais traficantes do que as pessoas que cometem homicídio, por exemplo, que é só 10% da população carcerária. Quer dizer, eu imagino que estamos aí com talvez uma inversão de valores. As pessoas se revoltam mais, isso inclusive é objeto de outro grande problema no Brasil, que são os linchamentos. Exato. As pessoas fazendo justiça com as próprias mãos, a justiça com as próprias mãos. As pessoas fomentam isso. A imprensa, lamentavelmente, fomenta isso quando passa uma imagem meio que positiva dos justiceiros. E olha o que fizeram recentemente com a senhora que chama Fabiana, que foi morta de forma bárbara. Esse episódio deveria servir para as pessoas refletirem um pouco mais sobre essa questão. Voltando aqui no ponto dos mutirões, os estados têm tentado corrigir os problemas a partir desses mutirões do CNJ? E que campanhas têm sido feitas também? O CNJ tem também utilizado muito o instrumento dos termos de compromisso. Nós vamos aos estados, verificamos as condições em que as penas estão sendo cumpridas e convidamos o estado a assumir compromisso de resolver aqueles problemas. E depois acompanhamos a solução dos problemas que constatamos durante os mutirões. Alguns estados cumprem melhor os compromissos assumidos e é natural, outros nem tanto. Então, em relação a esses estados, nós fazemos uma cobrança um pouco mais forte, voltamos com mais frequência, insistimos para que aquilo que foi assumido de compromisso para resolver os problemas durante os mutirões anteriores, possamos efetivamente constatar uma mudança. E tentando convencer os governos, é muito difícil isso. É comum ouvir de alguns governadores, às vezes, dizer que não vai deixar investir em escola para investir no sistema prisional. Em alguns casos não faz nenhuma coisa nem outra. Nenhuma coisa nem outra. E às vezes a desculpa para não investir é uma outra omissão. Enfim, mas acontece isso também. Não é um uniforme, nós não podemos dizer que todos os estados agem da mesma forma em relação aos compromissos assumidos para a solução dos problemas do sistema prisional. O CNJ tem alguns projetos interessantes e que podem servir de modelo, inclusive para outros estados. Por exemplo, o projeto Construindo a Liberdade. Gostaria que o senhor falasse, inclusive, desse projeto. Ele é no Pará, né? É no Pará. Na verdade, esse é um projeto que o CNJ visitou, é um projeto lá do estado do Pará, sob a liderança do juiz, com a participação da Secretaria de Justiça lá do estado, em que presos de bom comportamento são levados para escolas da periferia, escolas que estão em situação precária, por exemplo. Os presos chegam lá, pintam, capinam, fazem a limpeza, organizam tudo e, ao final, os presos discutem com os alunos, contam para os alunos a sua história de vida, o que as levou para o sistema prisional e, de certa forma, demonstram o quanto aquilo pode ser prejudicial para aquelas crianças, aqueles adolescentes, se eles seguirem o mesmo caminho. Doutor Douglas Martins, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Eu é que agradeço pela oportunidade. E nós vamos acompanhar agora mais uma notícia de destaque do Conselho Nacional de Justiça. Serão inspecionadas unidades prisionais e examinados os processos de presos provisórios e de condenados. O objetivo é verificar as condições de encarceramento e garantir os direitos previstos na Lei de Execução Penal. O CNJ observará os erros e orientará as autoridades locais para melhoria nas unidades prisionais e na tramitação processual. Com a nova inspeção, o Conselho pretende avaliar o cumprimento das recomendações feitas em 2011, quando a situação do sistema carcerário do Estado foi considerada precária. Entre os itens dessa lista está a construção de estabelecimentos prisionais de grande e médio porte, com a contratação, treinamento e aparelhagem de agentes penitenciários em número proporcional de detentos. Está também a implantação de uma defensoria pública e a criação de varas de execução penal regionais. E o CNJ em Ação termina aqui. Nós temos um encontro marcado no próximo programa. Até lá!